Esse canal do YouTube, eu tenho objetivos com esse canal, eu tenho metas com esse canal. E eu sei que é um trabalho de longo prazo. E eu não fico jogando a responsabilidade, a culpa, eu não fico condicionando o sucesso desse canal a fatores externos, por exemplo, o algoritmo do YouTube, o algoritmo não gosta de mim, ou então eu não tô tendo sorte, eu posto vídeo e ninguém assiste, ou isso ou aquilo. Eu tento fugir bastante desse tipo de pensamento, eu não gosto desse tipo de perspectiva. A minha perspectiva vai sempre mais do encontro de que eu tô aqui, eu tô fazendo, e o meu desenvolvimento depende muito de mim. Não depende só assim do algoritmo do YouTube, não depende de outros criadores no mesmo nicho que eu, não depende de como que está o mercado. Claro, tem uma dependência desses fatores? Tem, mas a dependência maior é de mim. A dependência do quanto eu tenho me esforçado, o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu tenho tentado aprimorar o que eu faço aqui dia após dia, o quanto eu tento chegar nas metas que eu tenho para esse meu canal. E a partir daí eu sei que depende muito de mim e que é uma jornada de longo prazo e que eu preciso ter um trabalho consistente e que depende de mim ter essa consistência. A partir do momento que eu sei que depende de mim, eu sei que é só eu ir fazendo dia após dia. Que aí algum dia eu vou chegar lá, eu vou bater essas minhas metas. Tendo essa internalização desse meu locus de controle a respeito do YouTube, a respeito do canal aqui do YouTube, a minha motivação fica muito mais forte do que se eu tivesse esse pensamento que depende do algoritmo, depende do YouTube, depende dos outros canais, dos outros vídeos, depende do mercado, depende do tempo, depende das eleições, depende da inflação, depende disso, depende daquilo. Se eu pensasse só assim, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo aqui os vídeos, eu ia simplesmente desanimar, porque não depende de mim e a sorte não sorriu para mim depois de 3 meses, então não vai sorrir. Já passei mais de 1 ano aqui e eu continuo motivado, eu acho que estou até mais motivado do que eu estava no começo, porque eu tenho visto o quanto eu vou progredindo aos poucos, o quanto eu vou aprendendo e eu vou entendendo também quanto é a questão da profecia autorrealizável. Vou entendendo o quanto que isso depende de mim e depende da minha iniciativa. Portanto, é uma construção que vai fortificando cada vez mais essa perspectiva do locus de controle interno. Essa perspectiva de que depende de mim, depende da minha ação, depende do meu empenho, do meu esforço. O que me deixa muito mais motivado para continuar aprendendo, para continuar crescendo, para continuar fazendo vídeos, para tentar melhorar sempre. E não desistir desse canal, dos meus objetivos com esse canal. Isso valeria também para outras coisas, como por exemplo, estudos. Existem alguns temas que são difíceis de entender, alguns assuntos que são difíceis de compreender, de estudar, alguns textos que são difíceis de ler. E se você tem um pensamento, eu não consigo entender isso, não consigo estudar isso, está além da minha capacidade, eu não tenho inteligência bastante para fazer isso, eu não tenho... Você está se colocando nessa posição, né, locus de controle externo. Você joga a culpa para uma coisa externa a você e a partir do momento que você se convence, não consigo fazer isso porque eu não tenho a capacidade, você não faz, você de fato não consegue, você retroalimenta esse sentimento de que não sou capaz. Mas trazendo um locus de controle mais, olha, se eu quero entender isso, se eu quero estudar isso, se eu quero entender esse texto, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me empenhar, porque depende de mim. A partir do momento que você chama essa responsabilidade, você já aumentou as suas chances de conseguir ali e de não desistir no meio do caminho. É uma coisa que também é muito presente no meu dia a dia. Eu tenho interesse em aprender muitas coisas. Por exemplo, voltando aqui no caso do YouTube, existe muita coisa aqui na hora de fazer esses vídeos para o YouTube que precisa se aprender. Eu comecei do zero, eu comecei não sabendo nada. Eu comecei não sabia como gravar, não sabia como falar com a câmera, não sabia como editar o vídeo, não sabia como fazer nada. Nada. Então eu precisei ter essa noção de que, olha, vou ter que aprender. E depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha dedicação. Precisei disso para começar a ir aprendendo pouco a pouco e estou nesse processo ainda. E eu ainda tenho essa perspectiva, essa noção de que ainda tem muita coisa que eu não sei, ainda tem muita coisa que eu posso aprender, que tem muita coisa que eu posso melhorar. Mas eu não deixo essa perspectiva de que eu não sei me paralisar. Porque eu sei que eu dependo da minha ação, do meu movimento, da minha continuidade para conseguir
reduzir um pouquinho mais a quantidade de coisas que eu ainda não sei.